Nos últimos dias começou a aparecer um monte de relato dentro da comunidade da Bitnest de gente que simplesmente não tá recebendo os retornos do Bitnest Loop dentro do prazo. No começo os atrasos eram coisa de horas, mas hoje já tem gente que tá esperando alguns dias para receber o retorno do Bitnest Loop. E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Frank, analista de mercado e caçador de oportunidades. E esse vídeo que você tá vendo agora não é nem para atacar e nem para passar pano para ela. A ideia aqui é olhar esse problema com calma, pegar o comunicado oficial que a Bitnest soltou hoje no dia 16, analisar o que foi dito ali e principalmente destacar e resumir tudo aqui para vocês. Mas antes de entrar no comunicado em si, eu preciso dar um aviso muito rápido aqui para vocês, para corrigir algumas informações importantes que eu falei no vídeo passado. Assim a gente consegue manter o debate limpo e técnico. No vídeo anterior eu falei para vocês que hoje no dia 16 ia ser liberado 30% do MEC de quem comprou lá dentro da Bitnest. E isso tá incorreto, gente, eu me confundi, tá? O que o próprio material oficial do projeto diz é o seguinte: depois do encerramento das vendas do Explorer Nodes, que são os nodes da Bitnest que ela tá vendendo, como se fossem aí pacotes que no final das contas acabam por ser a mesma coisa que você comprar o token, todos os MEC vão ficar bloqueados por 15 dias. Só depois do 16º dia que 30% desse MEC bloqueado vai ser liberado de uma vez. Então não é uma data fixa no calendário, gente, é o 16º dia, não dia 16, tá? Outro ponto importante dessa correção é que o que foi vendido dentro da plataforma são os Explorer Nodes, que dão acesso ao ecossistema de validação da rede. Porém, na prática, da mesma maneira se você tivesse comprado o MEC a $3, esses Explorer Nodes vão te devolver MEC com o valor de $3 cada. Ou seja, quem adquiriu esses nós vai receber MEC equivalente no valor de $3 cada. Então, mesmo que o discurso seja que não é uma compra direta de token dentro da plataforma, o efeito econômico e o impacto econômico vai sim ser o mesmo. Também é importante mencionar que o próprio projeto afirmou que vai ser injetado o SDT dentro do gráfico sempre que houver alguma liberação, como essa dos 30%, por exemplo, depois do 16º dia, para tentar aí mitigar um pouco da força vendedora que vai entrar dentro do gráfico. Isso ajuda um pouco na estrutura, mas não elimina o risco, como eu disse no vídeo anterior. Eles podem sim socar dinheiro dentro do gráfico, mas isso é inviável ao longo prazo. Se a quantidade de gente querendo vender for maior que a de gente querendo comprar e não tiver incentivo para novos compradores, ele vai cair querendo ou não. Outra coisa também, hoje dia 16, o site da Bitnest ME ficou fora do ar um pouco, mas já voltou e tá tudo normal, aparentemente tá tudo certo. Provavelmente só alguma atualização ou alguma coisa do tipo. Então, fechando esses avisos, agora a gente vai pro pronunciamento oficial da Bitnest. A Bitnest colocou os grupos principais em modo silencioso, ou seja, a gente não consegue falar e nem comentar nada lá, dizendo aí que isso seria temporário por ordem e segurança, e que isso não teria relação com o risco dos ativos. E aqui já começa um ponto sensível, porque silêncio em momento de dúvida nunca ajuda. Pode até ser uma decisão administrativa, mas para quem tá esperando o dinheiro cair na conta, isso naturalmente aumenta a ansiedade. Comunicação ruim quase sempre, na maioria das vezes, piora uma situação que poderia ser muito menor na realidade. Num comunicado, eles afirmaram de uma forma direta que os ativos de todas as pessoas que investiram no Bitnest Loop estão seguros, que não houve perda, desvio nem nenhum problema financeiro do tipo. E aqui é importante separar uma coisa. Falar que os ativos estão seguros é uma coisa. Fazer o usuário esperar dias para receber é outra completamente diferente. Mesmo que o dinheiro exista, atraso constante gera insegurança. E isso é básico, gente. É a mesma coisa de eu ter pedido R$100 emprestados para você e depois quando você vier me cobrar, eu mostrar minha carteira cheia de dinheiro e falar assim, ó, calma, eu não vou te pagar agora, mas seu dinheiro tá aqui comigo. A própria Bitnest reconhece dentro do comunicado que algumas pessoas estão com atraso ou não estão recebendo esse pagamento de volta. Então a galera tá pegando o valor fracionado ou nem tá recebendo mesmo depois de muito tempo do vencimento. Ou seja, esse problema não é só um boato, é uma coisa que eles mesmos confirmaram oficialmente. A explicação da Bitnest é que isso não seria nenhuma falha no sistema e nem calote, mas sim um ajuste na estrutura de liquidação, principalmente por causa das diferenças entre o SDT e o SDC, que são dois tokens separados. Segundo o comunicado, algumas ordens estariam sendo pagas em USDC, e isso exige um processo adicional de conversão antes do dinheiro chegar para você. E sendo bem sincero, do ponto de vista técnico, isso até que faz sentido. Quem já trabalhou com o sistema financeiro ou mexeu com alguma corrente de pagamentos desse sistema, sabe que qualquer mudança no sistema de liquidação pode sim gerar atraso. O problema começa quando esse atraso deixa de ser uma coisa pontual e passa a ser uma coisa recorrente. Sempre que alguma coisa técnica vira recorrente, a conversa muda. A pergunta deixa de ser o que aconteceu e passa a ser quando é que volta ao normal. E essa pergunta até agora não tem uma resposta clara. Outro ponto importante que eles deixaram claro no comunicado é que os pagamentos estão sendo feitos aos poucos, em pequenos lotes. Isso pode aliviar o caixa no curto prazo, mas para quem ainda não recebeu, a sensação é péssima. Quanto mais o tempo passa, maior o medo de você estar em último na fila. Eles também mencionam um endereço on-chain com cerca de 1,1 bilhão de dólares lá dentro. Tudo isso em ativo colateralizado, afirmando que são fundos
rastreáveis, verificados e que existe garantia suficiente. E esse ponto é positivo sem dúvidas, mas aqui vale separar muito bem essas coisas. Ter colateral não é a mesma coisa que ter liquidez imediata. Uma mostra que existe patrimônio, outra coisa mostra a capacidade de fazer um pagamento rápido. E o problema que está sendo discutido agora é justamente tempo e não existência do ativo. É igual o exemplo da carteira que eu dei no começo para vocês. Eu mostrar a carteira com dinheiro não significa que eu vá pagar a pessoa que eu tô devendo. Essa é basicamente a diferença entre liquidez e dinheiro colateral. Dinheiro colateral, ele existe, tá lá. Não significa que eu consigo pegar ele no momento que eu quiser e usar ele como liquidez, ou seja, pagar as pessoas. Outro detalhe que chama atenção nesse comunicado é a necessidade de uma intervenção manual. Eles disseram que o Market Makers, a equipe de gestão financeira da empresa, a galera que faz a gestão da liquidez, precisou entrar em ação para acelerar esses pagamentos. E isso indica claramente que em algum momento o sistema automático não estava dando conta sozinho. O que não significa que o projeto acabou e vai quebrar amanhã, mas mostra que houve sim um estresse operacional. E isso é um sinal de alerta, não uma sentença. Eles também geraram uma solução que chamava Manual Assistance, para quem ainda não teve o seu pedido vencido, basicamente aí para reorganizar a liquidação e garantir que no final o pagamento seja feito em um SDT. O problema de novo é que isso também não resolve o problema de quem ainda não recebeu e já venceu o ciclo faz tempo. E também não escala bem se muita gente precisar desse tipo de suporte ao mesmo tempo. Sistema que depende de ajuste manual em massa geralmente costuma gargalar. No final das contas, o maior fator aqui é o tempo. Quanto mais esse atraso se estende, mais o problema deixa de ser técnico e passa a ser de confiança. E eu não tô aqui para falar que a BitNest não vai pagar ninguém. Também não tô aqui para dizer que existe uma fraude lá dentro. O que eu quero falar para você é bem simples e objetivo. Existe um problema real reconhecido oficialmente por eles e a forma como ele está sendo resolvido pode ser observada pelos comunicados que eles mostram. Se você já está envolvido nisso, está esperando o pagamento ou está com alguma coisa atrasada, o mais importante agora é você acompanhar os fatos, não promessas. Então vê se os pagamentos continuam acontecendo, se os prazos vão normalizando ao longo do tempo ou se os atrasos só continuam aumentando. Afinal de contas, no mercado financeiro, problemas acontecem o tempo todo. Eles sempre aconteceram e sempre vão acontecer. O que define se virá uma coisa gigante ou não é a rapidez na solução e a clareza na comunicação. E é exatamente isso que todo mundo está observando agora. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Deixa aí embaixo a sua opinião, que eu acho muito importante. Assim a gente também bate um papo e esclarece as coisas. No vídeo passado eu só consegui fazer aquela correção porque vocês me falaram e me mostraram alguns trechos de um dos comunicados antigos da BitNest que falava justamente aquela coisinha toda sobre o dia 16, 16º dia, que foi uma confusão danada. Então muito obrigado por ter assistido até aqui, espero vocês nos próximos vídeos. Se você tiver alguma sugestão ou quiser que eu fale sobre alguma coisa, deixa aí embaixo também que eu também vou dar uma olhada. Assim a gente garante que todo mundo tá na mesma página sempre.